Estamos de volta com Manhã Boa Nova e nós havíamos iniciado um papo com a Alexandra e vamos continuar, Alexandra. Fala um pouquinho para nós especificamente sobre o autismo. O que você pode falar para nós? O autismo, ele é, na verdade, um transtorno de desenvolvimento que ele afeta a interação, a comunicação, né, de uma criança. Então, ela é diagnosticada, ela se manifesta até antes dos 3 anos de idade. E afeta essa capacidade de comunicação, interação e socialização. Então, uma criança autista, ela tem uma dificuldade de interagir com o outro, ela tem pouco contato visual, ela age como se fosse surdo, é uma das características muito comuns. Prefere isolamento, choros inapropriados, risos inapropriados. Então, o autismo, na verdade, ele não é considerado uma doença. Ele tem 3 graus, é o grau leve, o severo e o moderado, e pode vir com uma comorbidade também. Então, muitas pessoas confundem, acham que o autista ele é deficiente intelectual, ele não é. Ele pode vir a ter a deficiência intelectual como uma comorbidade, mas ele não é considerado um deficiente intelectual. Ele tem os mesmos direitos Isso veio dessa questão das pessoas confundirem, porque assim, o autista, até 2012, ele não tinha nenhum direito. E em 2012 foi criada uma lei, que é a lei conhecida como Lei Berenice Piana, que é uma lei que beneficia, que dá direitos ao autista como qualquer outro deficiente. Então, ele tem direito a atendimento preferencial, ele tem direito à isenção de impostos, direito a benefícios do governo. Então, aí as pessoas confundem, acham que por eles terem direitos iguais ao deficiente, ele é um deficiente. Na verdade, eles não são considerados deficientes. Mas existe casos de autistas que vêm com deficiência intelectual, tem autistas com surdez. Na instituição mesmo, eu tenho um autista que ele tem deficiência auditiva, eu tenho autista com paralisia cerebral, tem autista com Down, então, assim, pode vir com uma comorbidade também. Agora, quando você recebeu a notícia, qual que foi o seu impacto, se é que teve um impacto, qual que foi sua reação e depois como é que você começou a fazer essa mudança? Hoje você conhece muito do assunto, foi se especializar. Então, na verdade, desde bebê, eu sempre percebia que ele tinha algo diferente, mas eu não sabia dizer o quê, até porque eu nem conhecia, assim, eu já tinha ouvido falar sobre autismo, mas o autista que eu conhecia era só aquele que se balançava e que mexia as mãos. Então, eu achava que todo autista era isso, tinha essa característica. E o meu filho não fazia nada disso, mas eu via que ele não tinha comportamentos como qualquer outra criança na idade dele. E isso me chamava atenção, o atraso na fala, assim, ele tinha vontades específicas, você dava um brinquedo, ele não queria, mas ele gostava de ficar vendo o ventilador girar o tempo todo. Então, era uma coisa assim que não era compatível com uma criança da idade dele. E eu questionava isso com a pediatra, né? E a pediatra falava que não, que era normal, que cada criança tem seu tempo para falar, e que ele era muito mimado, por isso que ele chorava demais, porque ele era criado perto da avó. Então, isso foi passando até que com 1 ano e 10 meses eu coloquei ele numa escolinha. Aliás, eu parei de trabalhar porque ele tinha um distúrbio de sono, ele não dormia. Até os 4 anos ele não dormiu à noite. Ele dormia às 8 da manhã, acordava às 11 da manhã e depois ele só ia dormir às 8 da manhã do dia seguinte. Nossa. E eu acabei parando de trabalhar, porque eu não conseguia mais, né, ter uma vida normal, assim, porque sem dormir, eu falei, como que eu vou trabalhar? E acabei parando de trabalhar para cuidar dele, e aí, com 1 ano e 10 meses, eu decidi voltar a trabalhar e colocar ele meio período na escola. Aí foi quando a escola me chamou, porque achou que ele era surdo, porque falava com ele não olhava, que é uma característica do autista, de agir como se fosse surdo. E eu achei estranho, eu falei, não, é surdo, eu tenho certeza que ele não é, porque às vezes ele estava assistindo um desenho, ele saía correndo para ouvir a música, quando ele ouvia a musiquinha, mas enfim, eu levei, fiz todos os exames, realmente deu tudo normal, e aí eles me encaminharam para uma psicóloga, e aí foi quando a psicóloga fez a avaliação, porque na verdade o autismo não dá para detectar em exames, ele é uma avaliação comportamental. Sim. E aí a psicóloga avaliou, me encaminhou para um neurologista,
E aí o neurologista, na primeira consulta, ela já fechou o diagnóstico, até porque ele tinha todas as características, ele é um autista clássico mesmo. E, assim, se hoje eu tivesse um outro filho autista, eu já ia saber de bebê, assim, com os conhecimentos que eu tenho hoje, porque ele tinha todas as características desde bebê. Só que, como eu não conhecia, né, então, mas ele teve um diagnóstico precoce, isso foi bom para ele, porque ele comecei as intervenções quanto antes, então isso melhorou o desenvolvimento, mas infelizmente não é a realidade de todas as crianças, né? Nem todas as crianças teve essa oportunidade de ter o diagnóstico precoce, de ter uma intervenção precoce, e isso a gente vê que dá uma diferença muito grande no desenvolvimento. É verdade. Bacana. E para você, o que significa cuidar de um autista? Aprendizado. Para mim, assim, eu nunca... quando ele perguntou, né, qual foi a sensação que você teve quando você recebeu o diagnóstico? Na verdade, assim, acho que para toda mãe, você perdeu um filho que você idealizou. Porque quando você está grávida, você imagina como vai ser a vida, quando vai ser o período escolar, quando vai se formar, projeta, quando vai casar. né? Você projeta. Assim, acho que toda mãe, todo pai projeta o seu filho durante a gravidez, né? E depois, quando você recebe esse diagnóstico, é como... E assim, quando o médico te passa de uma forma que não tem perspectiva nenhuma, como foi no meu caso, você perde, assim, toda a esperança de tudo, você tem que começar tudo do zero. Então, assim, eu nunca me revoltei com Deus por ter me mandado ele. Eu falei que tinha um propósito, e hoje eu entendo qual era esse propósito, né? Mas, assim, eu tive que começar do zero. É como se você pega uma pedra bruta e você tem que lapidar ela todos os dias. Não é fácil, porque você se anula de alguma forma, né? Porque você tem que ter um cuidado o tempo todo, as pessoas não entendem por que ele age daquela forma. Então, assim, eu tive um período muito difícil, mas não por ele, mas pelos outros. Eu parei de sair de casa porque eu tinha receio do que as pessoas iam fazer com ele, de que iam criticar ele. Como foi a reação da família? Então, o meu esposo, ele teve um pouco mais de dificuldade de aceitar. Isso hoje eu vejo que isso é bem comum nos homens. Os homens têm um pouco mais de dificuldade, infelizmente. Mas eu vejo isso pelas outras famílias. A gente avalia e a gente vê que realmente o homem tem um pouco mais de dificuldade de aceitar. Não vou generalizar, mas a maioria tem essa dificuldade. A mãe, ela está mais próxima o tempo todo. Então, assim, ela não tem opção. Ela aceita, mas tem família que não aceita mesmo. E a gente vê que isso dificulta muito o desenvolvimento da criança quando não há aceitação da família, né? Mas aí meu esposo, com o tempo, ele foi observando que realmente... Porque é bem complicado o autismo, porque, assim, a mesma forma, ao mesmo tempo que eles têm um comportamento que a gente diz normal, ao mesmo tempo não tem. Então, dá aquela angústia, aquela dúvida, né? Então, meu esposo tinha muita dúvida. Às vezes ele falava, não, ele não é. Depois ele não é. E aí, depois de um tempo, ele realmente viu que era e aceitou. Hoje ele é muito parceiro meu na instituição, faz parte da diretoria também, me ajuda muito, porque senão nem conseguiria fazer o que eu faço, né? Então eu tenho uma família assim muito que me apoia muito, minha sogra que cuida deles para mim poder fazer o trabalho do SIAG, porque todo o meu trabalho é voluntário, mas eu ia te perguntar isso. Se você trabalha com voluntariado. Também. E se você aceita também profissionais lá agora, né? Sim. Atuante. Sim. Então, assim... E o que é preciso para o profissional começar aí na sua instituição? A gente tem o acolhimento de voluntários, porque tem dois tipos de voluntário. Tem o voluntário externo, que é aquele voluntário que nos ajuda nos eventos, e tem os voluntários internos, que são aqueles que ajudam dentro da instituição. Então, aqueles que têm interesse em ser voluntário externo, eles entram em contato via e-mail, né, que eu vou passar, e aí a gente encaminha uma ficha de inscrição, a pessoa faz essa inscrição, e aí conforme vai tendo eventos, nós entramos em contato e a pessoa fala se quer ou não participar. E o interno, ele passa por um processo de entrevista, né, com o diretor, no caso sou eu, e aí a gente vendo que ela tem aptidão, ou ele tem aptidão para desenvolver o trabalho no que a gente precisa, aí ele entra como voluntário interno. Então, mais uma dica aí para esse povo de Guarulhos lindo, né? O voluntário sempre é bem-vindo, não quer demais. Sem dúvida. Que ao contrário, muitas pessoas não querem. Assim, as pessoas vão 1, 2 vezes, depois param de ir, né? E é bem complicado, porque
muita gente não sabe o significado realmente do trabalho voluntário. São poucos que sabem que realmente é um trabalho voluntário, né? Então, acho que não só o SEAG, mas toda instituição tem essa dificuldade muita de conseguir sim. voluntário. É verdade. Vamos agora com a jornalista Eliette Ribeiro e o professor Vivaldo Perdenitz. Ele é doutor em ciências pela USP e ele vai falar sobre a evolução tecnológica. Então, vamos acompanhar. Prestação de serviços. Em meados dos anos 60, estudantes de Harvard criaram um serviço chamado Operation Match, que usava o computador IBM para tentar dar aos jovens da época o parceiro ideal. Quem traz informações é o Vivaldo José Breternitz, que é doutor em ciências pela USP, professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que traz informações a respeito da evolução desta tecnologia. Bem, toda tecnologia, ao surgir, ao evoluir, traz algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Existe um exemplo típico aí, uma faca, por exemplo, né? Ela pode ser usada, por exemplo, para preparação de alimentos, pode ser usada para comer e pode ser usada para matar alguém, né? É uma tecnologia muito básica, existe há milhões de anos, talvez. No caso dos computadores, isso também é verdade. Né? Computadores podem ser usados e são usados para o bem e podem ser usados para o mal, né? Um exemplo, voltando a falar de relacionamentos, que era o tema que a gente vinha tratando inicialmente, eu conheço uma pessoa, uma mulher, casada, com filhos, que se apaixonou por uma pessoa que vivia fora do Brasil pela internet. Nunca vi essa pessoa, só conversava pela internet. Ela acabou se divorciando aqui no Brasil, para poder se encontrar com essa pessoa. E quando se encontrou, muito rapidamente percebeu que essa pessoa estava interessada nos seus bens. Certo? Quer dizer, essa pessoa destruiu a vida dela, do marido, dos filhos, né? Simplesmente levada por uma ilusão aí que a tecnologia permitiu que fosse, digamos assim, realizada, né? Um mal. Nessa linha ainda desses sites de relacionamento, repetindo, não sou especialista em relacionamentos, muitas pessoas, às vezes, a gente vê que tem dificuldades como timidez, por exemplo, e que podem fazer um contato inicial com alguma pessoa aí através desses sites e, eventualmente, encontrar uma pessoa que possa trazer a elas a felicidade. Então, tecnologia para isso, como para quase tudo, tem lados muito positivos e lados perigosos. Então, nós agradecemos ao professor Vivaldo José Breternitz, que é doutor em ciências pela USP, professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, professor. Por nada, foi um prazer falar com você e com seus ouvintes. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Isso aí, agradecendo a participação da jornalista Eliette Ribeiro. Antes de você falar, Vanessa, passar aqui os contatos do SEAG, né? SEAG_hotmail.com. Também tem um site, fica mais fácil aí achar, SEAG, né, 2as.org.br. Tem o telefone 0 operadora 11 4307 6634. É isso mesmo. E o psicólogo Mário Mas, ele traz o estudo segmentado do livro Amor, Imbatível Amor, psicografia de Divaldo Franco. O estudo acontece todo primeiro sábado do mês, das 9h30 até as 11h30 da manhã, na Unidade Doutrinária de Santana, Rua Duarte de Azevedo, 691, é bem perto do metrô Santana. Mais informações, 2973-6579, 2973-6579, ou nossolar.org.br é o site. Participe desta oportunidade de conhecimento. A entrada é grátis, gente. E, Deise, falando sobre isso, né? O que é o amor na visão espírita? É respeito, né? Nós ainda não sabemos o que é o amor, na visão espírita, na visão qualquer, filosófica e tudo mais. Nós não sabemos, mas nós sabemos o respeito. Então, se você começa com respeito, e assim, eu vou trazer bem o que a Alexandra falou aqui. Nós nos conhecemos lá em cima e
Ela falou a respeito do filhinho, tal, e que ela encontrou um espírita que falou a respeito do o porquê, né? Às vezes a pessoa vem com um probleminha mental, um probleminha físico, é porque fez alguma coisa do passado. E isso remete bem a essa pergunta do amor. Nós conhecemos a pessoa, nós vemos que ela é uma pessoa do bem. A Alexandra fundou uma instituição, que coisa mais linda. Por que ela fez isso? Porque o filhinho dela precisava. A gente não sabe se esse espírito é um espírito tão iluminado, tão bom. Ele falou assim, eu vou nessa mãezinha, que essa mãezinha tem a possibilidade de fazer uma fundação para Guarulhos. Não tinha aqui. Então, falar que a pessoa tem algum problema é porque fez alguma coisa ruim no passado... É falta de amor. É falta de amor, é falta de respeito. Respeito com a família e Sim. amor mesmo, né? Falta de respeito, 2 pontos. E não tem como a gente ficar julgando, sabendo Não. se é ou não, pouco importa. O que importa é o hoje, né? Vamos ajudar, Exato. vamos criar trabalhos, Se frentes não de fosse a trabalho. Alexandra aí, essa fundação, como é que Até faz? os maus tratos que ele sofreu também teve uma razão, porque às vezes eu converso muito com meu esposo, ou às vezes sozinho eu fico pensando, né? Eu falo assim, se ele não tivesse sofrido esses maus tratos, será que eu teria fundado essa associação? Então, Talvez não, É talvez eu verdade. estaria no meu mundinho perfeito, achando que todas as pessoas também estavam naquele mundinho perfeito e nada teria acontecido. Muito Então bom. eu falei, até coisas ruins quando acontecem, a gente tem que tirar o lado bom, ver o lado bom que tem alguma razão, né? No dia, na hora, você chora, você se revolta, você não sabe Que a é razão, normal. Sim. né? Ser Porque é humano. normal de Sim. ser humano, mas depois quando você vai parar para pensar, que você vai analisar as consequências de tudo isso que vem depois, hoje para mim foi uma Quanto consequência amor aí, boa. Quanto amor, é verdade, uma evolução, né? Eu, assim, sofri muito, chorei muito, porque não é fácil você ver seu filho passar o que ele passou, mas hoje eu vejo por um outro lado bom, que eu falo, talvez se ele não tivesse passado por isso, eu não teria tido essa força de tirar, sei lá de onde que eu tirei, para poder ter essa audácia, né, de fundar uma associação sem um centavo no bolso, como foi o que eu fiz. E, assim, não só eu sozinha, como mais as outras 9 famílias que fundou junto comigo e que estão até hoje. Então, assim, a gente tem que ter audácia mesmo na vida, ousadia para enfrentar, mas acho que foi um empurrãozinho mesmo. Foi o amor. Tem uma razão, sim. Tem um empurrãozinho espiritual, com certeza. E hoje, quantas crianças e famílias vocês atendem? Oi, desculpa. Quantas famílias e crianças vocês atendem? Então, hoje o nosso espaço tem uma capacidade para 97 famílias. A gente tem hoje 86 e temos 11 em processo de anamnese para entrar até o final do mês de setembro. O pessoal que quiser auxiliar, participar, só entrar em contato lá, vocês vão fazer uma avaliação lá, se é possível. Sim, a família que já tem o diagnóstico, porque assim, nós não temos uma equipe técnica com psiquiatra, neurologista que feche o diagnóstico. Então, quando a família já tem o diagnóstico fechado, um laudo, aí ela entra em contato conosco, passa por um processo de acolhimento, que nós chamamos, e aí a gente apresenta o projeto, a instituição, porque às vezes a família chega com uma visão de uma coisa e a instituição é outra, não é aquilo que ela está procurando. Então, nós fazemos um acolhimento, onde a gente orienta o que a gente faz, e se a família tiver interesse, aí ela preenche uma ficha de inscrição, e aí ela é chamada, conforme vai surgindo a vaga, nós vamos chamando a família para fazer os demais processos, até que a criança seja inclusa no projeto. Legal. Conheça aí, então, o CIAG, o Centro de Inclusão e Apoio Autista de Guarulhos. Vou deixar o telefone, é mais fácil, né? 4307-6634. 4307-6634, ou digita aí nos sites de busca CIAG ou Centro de Inclusão e Apoio Autista de Guarulhos. Um trabalho bem bacana. Você tem notícias se outras cidades têm trabalhos semelhantes aqui pelo país? Sim, tem. Em Guarulhos não tem, mas tem em São Paulo, né? Em São Paulo tem, acho que tem 2 instituições muito conhecidas que têm um trabalho já de muitos anos. Em Itaquá também tem uma instituição pequena que começou há pouco tempo também, mas que faz um trabalho bem bacana. Mas são poucas, infelizmente são poucas que atendem.
E as que fundaram foi por famílias também, passam por dificuldade, porque não é fácil. O SIAG, hoje, a gente até se pergunta como está aberto ainda, porque a gente teve momentos muito difíceis de quase fechar mesmo a porta por questão financeira, né? Sim. Porque tem custo, tem... Então, por exemplo, a nossa sede é locada, tem os custos de profissionais, então o material adaptado é muito caro. Então, assim, tudo tem um custo e quando você não tem apoio, fica tudo mais difícil. Então, a gente teve momentos muito difíceis mesmo, assim, de ter que dispensar as crianças porque não tinha energia, porque foi cortada, não tinha telefone, mas aos poucos foram vindo os parceiros que viram, né, a transparência da instituição, a nossa responsabilidade, como que a gente desenvolve o trabalho, e foi acreditando no projeto, foi investindo, e hoje a gente conseguiu dobrar o número de atendidos, porque até maio nós atendíamos 48, hoje nós vamos para 97. Que bacana. Então quero superação. parabenizar, né, Obrigada. por esse amor expandido e que o SIAG cresça cada vez mais e Deus obrigado quiser. por ter vindo até aqui à TV Mundo Maior. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque muitas pessoas nem sabem o que é o autismo, às vezes as pessoas acham que são só crianças birrentas, porque infelizmente a nossa sociedade pessoa com algum tipo de transtorno, deficiência, é só aqueles que falta um pedaço de alguma coisa, e não é. Então, eles sofrem muito preconceito. Então, às vezes, é bom essas divulgações, né? Porque a gente ajuda também. Porque, às vezes, a pessoa age com preconceito, mas não porque ela é ruim, é porque ela não desconhece. Então, essas conversas, esses bate-papo é bom, porque a gente consegue trocar experiência e conscientizar as pessoas de alguma forma. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco.